Boa noite ao pessoal que está em casa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças e perispírito. Mas o que será que isso tem a ver, né? Primeiro, o que é o perispírito? Perispírito, buscando o significado científico dele, significa em torno de. Peri é em torno de. Só essa palavra, peri. Espírito, em torno do espírito. Pois então. Mas ainda o quê? A gente sabe que perispírito é em torno de alguma coisa. Então, como é que isso funciona realmente? Vamos fazer uma analogia. Todo mundo sabe que aqui a gente tem energia elétrica, né? Todo mundo, isso a gente consegue ter a menção. Nós não conseguimos ver a energia. O que a gente vê é a luz. A gente escuta o som do microfone, que está ligado no aparelho eletrônico, mas a energia própria a gente não consegue visualizar. Então é como se a energia fosse o espírito. A gente sabe que o espírito está aqui em algum lugar, que ele existe, mas a gente não sabe como que ele é. A gente não consegue vê-lo, ele não é palpável, ele não é uma matéria. É como se a lâmpada que dá a energia para a gente, a luz, fosse o nosso corpo. A lâmpada é física. Nós conseguimos, né, trocar, apalpar, pegar, levar de um lugar para o outro. Tem diversos formatos de lâmpadas. A lâmpada é o nosso corpo, é a matéria, é o físico. Mas o que conecta a lâmpada na energia para que a luz aconteça? Ou para que o instrumento funcione? O fio condutor. A lâmpada, ela tem vários fiozinhos que ligam a lâmpada na energia, para que a luz, né, ao conectar, a luz possa se fazer. E essa é como se, né, metaforicamente, o que ligasse, fizesse essa junção, fosse o nosso perispírito. Que vai juntar o espírito, que a gente não vê, ao corpo que a gente vê, vai conectar. Isso é uma metáfora, né? Porque a lâmpada é diferente do fio. E para que serve tudo isso? Para que serve? Qual é a função do perispírito? São várias, gente. Eu vou falar para vocês de 3. Primeira, plasticidade. Quando a gente derrete o metal, ele é um líquido, não é? E com este líquido, nós podemos moldar ele de acordo com o que a gente quer. Fizemos o quê? Facas, mesas, qualquer coisa que a gente... Copo, né? Aqueles copos de metal. A gente faz arames para fazer uma construção. Armações, muita coisa se faz com um metal líquido, derretido. Ao informar ele, a gente transforma em outra coisa. É uma plasticidade. O perispírito também consegue fazer isso. Quando a gente desencarna, a gente não tem mais a forma física. Porém, o nosso espírito mantém uma forma do outro lado. Muitos espíritos que não estão evoluídos ou que estão mais ainda sofrendo, presos no plano espiritual, ou ainda vivendo muitas experiências aqui, terra a terra, muito ligado à parte física, eles se utilizam muitas vezes de formas animalizadas para assustar pessoas, para assustar médios em desequilíbrios. Faz umas 2 semanas, começou a trabalhar comigo uma moça que ela fazia o trajeto de Navegantes a Blumenau, todos os dias, ida e volta. O que fez ela começar a morar em Blumenau, voltar a morar, foi que ela começou a ver bichos no meio da estrada. E ela não sabia dizer se eram espíritos, né, ou se eram bichos mesmo.
porque ela vinha às 5 horas da manhã, ainda era escuro, voltava às 6 horas da tarde, já é escuro. Então, às vezes, ali na pressa, ela não sabia se realmente era um bicho, até que um dia ela viu uma parte de uma pessoa, de um espírito, da cintura para cima. E ela se assustou. Ou seja, plasticidade. A gente pode se moldar ao que a gente quiser no plano espiritual. Tanto, né, espiritualmente, como forma de auxílio. Já pensou? Eu desencarnei há 300 anos atrás. Tô lá, presa num mundo umbralino. Meu corpo espiritual está bastante deformado, porém eu nutro um amor, um sentimento de carinho por um ente querido, por um familiar. Vamos pegar aqui o papel da mãe. Só que eu já estou lá há 300 anos. E abriu-se uma brecha no plano espiritual de me resgatar pelo meu merecimento, né? E quem vai junto a auxiliar é a minha mãe, é a figura materna. Só que ela já viveu outras encarnações. O corpo dela, o espírito, já teve outras formas no corpo espiritual, no plano espiritual. O que acontece? Eu não vou reconhecê-la se eu tive uma experiência 300 anos atrás com ela, eu não vou reconhecê-la na imagem atual. Para mim, ela vai ser uma pessoa desconhecida. Então, a espiritualidade consegue plasmar mentalmente, isso acontece, vai plasmar aquele espírito que foi a minha mãe, na imagem de que ela tinha quando era minha mãe encarnada, para eu consiga reconhecê-la e assim ser auxiliada. E se isso acontece para o bem, por que não acontece para o mal? Muitas coisas acontecem. A outra função do perispírito, a outra propriedade do perispírito é a densidade. Como assim? Densidade, o que é denso tem peso. E é isso. É o peso energético que o nosso perispírito tem. Espíritos que estão mais presos à parte umbralina, que não estão presos a vinganças, egoísmo, querem alcançar, almejar e as coisas no plano espiritual, parte negativa, mantém vícios ainda no plano espiritual, utilizam de pessoas encarnadas para conseguir aqueles prazeres, tem uma energia, um peso energético parecido com o peso que tinham quando encarnado. É mais grosso, é mais pesado, é mais denso. Por isso que às vezes a gente escuta casa de madeira estralar, parede, barulho. Não que todo o estralo seja um espírito, gente, não vamos generalizar, né? Mas a gente consegue ouvir. Porém, espíritos mais evoluídos, não estou falando aqui de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, não. Nossos anjos da guarda, ele já é um pouquinho mais evoluído do que nós. E ele já é um pouco mais sutil, mais leve. Talvez a gente já não escute mais ele caminhar do nosso lado, pelo peso, mas a gente possa sentir o toque. É um pouco mais leve, mais sutil, mas a gente sente. Me veio agora um caso, não vou dizer que ela seja evoluída, mas há uns anos atrás, recente isso, uns 4 anos atrás, 4, 5, eu tenho uma tia, que ela desencarnou quando eu tinha 4 anos, hoje eu tinha 29, e eu sempre senti ela muito perto, a gente tinha uma ligação energética muito grande. E a primeira vez que eu tive notícias dela foi muitos anos atrás no CEIU, tinha perguntas e respostas, e a gente podia perguntar sobre os entes, como está, né, como desencarnou, e eu perguntei como que ela estava, se ela tinha entendido a forma que ela tinha desencarnado há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, e ela respondeu muito emocionada de que ela estava bem, que ela queria, né, o desencarne, tudo, que ela desencarnou muito jovem,
E ele o Zé terminou respondendo de que os abraços, os beijos e os carinhos eram verdadeiros. O que era isso? De noite, desde criança, desde muito pequenininha, eu não rezo para Deus, não rezava para Deus, eu rezava para ela. Tia, olha só, hoje aconteceu isso, isso, isso. Como a minha ligação mais era com ela, ai, eu tô com dor no meu estômago, por favor, alivia essa dor. E muitas vezes, gente, eu só sentia como se tivesse um gelo, encosta aquele gelo e tira. E eu já estava dormindo, porque acabava adormecendo com a oração. Daí ele falou assim, ó, tem que me beijar tão gelado. E eu sabia que era. Ou às vezes eu terminava a oração e eu sentia alguém, só aquele leve, não era arrepio, como aquele carinho bem fraterno, bem de leve. Não estou falando que você é evoluída, mas está tudo certo. Mas não, eu sei que hoje ela está bem, que ela auxilia, que ela trabalha no plano espiritual. Ou seja, já era mais sutil. E ela vinha mesmo para ajudar. Consegui chegar na CEIU pelo auxílio dela. Porque ela já estava trabalhando e conseguiu conduzir. E a mutabilidade. Um pouco parecido com a plasticidade. Porém, a mutabilidade ela vai nos acompanhar por muito tempo após a morte. A plasticidade, a gente consegue ser um pouquinho mais rápido no que a gente quer plasmar. Ah, eu quero plasmar um vaso, eu quero plasmar uma cobra. O corpo o espírito, ali a parte do perispírito um pouco mais rápido. A mutabilidade é como se a gente desencarnasse aqui com um membro amputado. E a gente, lá no plano espiritual, a gente se vê com esse membro amputado. Mas o que foi amputado foi a parte física, foi a minha perna física. Não foi a minha parte espiritual, foi o físico. Mas como é muito forte mentalmente, me acompanha. Até eu mudar, reconstruir aquela forma, pensamento e me ver de forma diferente. Ou seja, se ele tem várias propriedades, se ele serve aqui para nos ligar ao espírito, qual é realmente a função do perispírito? É conectar. Nós temos vários tipos de pães e bolos. É como se o nosso perispírito, ele é, fosse a nossa forma. Se eu pego uma forma de pão e por um descuido, eu derrubei ela no chão, ela deu uma amassada na lateral. Quando eu for fazer o próximo pão, o pão vai sair o quê? Com uma deformidade. Vai sair um pouco mais torto, um pouco mais achatado, com buraco, porque eu deformei a minha forma. E é assim com o nosso corpo físico também. De tanto a gente intoxicar o corpo físico, primeira parte, como que surge a doença física? Por um acidente. Né? Posso ter sofrido um acidente, ficado paraplégico, com uma lesão, uma escoriação. Posso ter tido um infarto, um AVC, tantas outras coisas. Mas como que acontecem as causas espirituais? As doenças por causas espirituais. De tanto a gente intoxicar o nosso corpo, acaba indo para o nosso perispírito, que liga o quê? O nosso espírito. E se a gente está danificando o nosso modelo organizador biológico, que é a nossa forma, que é o nosso molde, o nosso corpo nas próximas encarnações vão vir com sequelas. Ah, Jaque, mas eu não sofri nenhum acidente, é? O que você se alimenta? O que você come? O que você ingere como líquido? Ah, mas eu só bebo final de semana. Eu trabalho num centro transplantador em Blumenau, hepático, fígado, e recebo várias pacientes durante a semana com o mesmo discurso, que estão entrando na fila de transplante de fígado por beber socialmente.
finalzinho de semana. Temos um paciente, esse é bem recente, que ele está com câncer no fígado. Ele não mora aqui, a filha dele que mora, ele mora no Nordeste, veio para cá para fazer o tratamento e ele bebia entre sexta-feira e domingo cerca de 10 latinhas de cerveja. É pouco. Mentalmente, é pouco. Tem o quê? 250 ml, 300 ml cada latinha? Mas já é o suficiente. Fora as outras coisas, né, que ingere. Fumo. Ah, mas eu só bebo no final de semana, eu não fumo. Mas é aquela carne gordurosa junto com a cervejinha, aquele amendoim, aquele pensamento. Se torna um vício corriqueiro. E vai afetando, são toxinas. Mas olha só, então eu tô livre, eu vou vir zerada, com o meu corpo perfeito na próxima encarnação. Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vícios. Sou de boa. Só tomo o meu remédio para dormir, o meu remédio para ansiedade, o meu remédio para acordar e ainda dou remédio para conter meu filho na escola. É só isso. Toxinas piores do que a cerveja. Muito piores. Que vão desencadear, não vai desencadear a cirrose, mas vai desencadear uma hepatite. Vai desencadear um infarto. Por medicação, Jaque? Também, gente. Porque vai acelerar tanto, pensa, uma pessoa extremamente ansiosa, ativa. Ativa, aquela formiguinha que não para. Que uma hora está fazendo isso, uma hora está fazendo aquilo. Não para. Atividade. O que move é a atividade. Toma um comprimidinho para ficar mais tranquila, mais zen, relaxada. Porque tem transtorno de ansiedade. É muito hiperativa. Dá um sossega-leão, né? Engolir um sossega-leão. O corpo orgânico vai estar lesado. Porém, dentro é como se tivesse... o espírito está ativo. Mentalmente você está ativa. E isso vai dilatando. Pupila, artéria, inibindo ou acelerando os neurotransmissores. Tudo toxinas. Sobrecarregando, né, de tanto ingerir, sobrecarregando o sistema gástrico. A gente, às vezes, pensa de que é só uma alimentação errada. Um salgadinho, um bolo, uma bolacha, uma carne gordurosa, uma cerveja, um cigarro. Não. Tem coisas pequenas que são muito mais nocivas que a gente passa despercebido. Aquele pensamentozinho assim, ó. Tá perdoando, mas tá marcado. Vai precisar de mim. Sou agradável, dou corda, dou conselho. Quando realmente precisa, você lembra daquela situação? Te ferra agora. Eu vou... Essa é minha pose, não vai passar por cima de mim. Energia mental é uma toxina muito, muito mais agressiva do que qualquer algo que a gente ingere. Quando eu comecei a trabalhar no passe, a gente sempre falava, né? Tem que ter uma preparação do passista, tem que ter uma preparação física, tem que ter. Né? Não comer comida pesada, porque deixa o sistema digestivo mais lento, consome mais energia do corpo. Como é que eu vou doar energia se a minha energia está concentrada no meu sistema gástrico, né? Fazendo a digestão do meu almoço? Não tem como. Porém, às vezes a gente sempre fala assim, ó, o que mais vale? O que entra ou o que sai? A energia que eu estou emanando, positiva, ou o pensamento que está me consumindo energeticamente? Às vezes não adianta falar assim, hoje não posso dar passe, Vanilda, porque eu comi um bife. Não posso dar passe. Não,
Mas como é que você tá? Você tá bem? Tá fazendo evangelho? Pensou mal sobre alguém? Fez alguma fofoca? Como é que foi o restante do dia? Não, sobre isso, olha, tá tudo bem. Tô me sentindo bem energeticamente, não estou braba com ninguém, não estou chateada, não deixei nada por fazer, não discuti com ninguém, não ofendi ninguém. Então, vamos dar passe. É só a carne? Não vai fazer efeito. Não vai surtir problema nenhum. Energeticamente eu estou bem. A minha forma energética está boa. Agora, não fiz nada disso. Fico vivendo loucamente. Consumo excessivo por comidas, roupas, vivendo de vícios, de imagem, de inveja, querendo agradar e ficando, ai, não me agradeceu. Tá bom, espera. Orgulho, um pouquinho. Todo mundo vai ter um pouquinho aqui ou um pouquinho ali. Certa vez, são tudo relatos verídicos. André Luiz, andando pelo plano espiritual, com um dos mentores dele, a trabalho, passou por um local onde ele visualizou um homem andando, vagando, com um braço todo ressecado. Todo ressecado. E ele perguntou pro irmão que estava com ele. Nossa, olha aquele irmão. O que será que aconteceu com ele? E ele explicou para o André Luiz da seguinte forma. Certo dia, ele chegou em casa e o pai estava alcoolizado. Eles acabaram discutindo. Aquele espírito que estava no plano espiritual acabou dando um tapa no pai. O pai, bêbado, rogou mentalmente, verbalmente, uma praga. Que não se bate em pai, que esse braço há de cair, que ele vai apodrecer. Mentalmente. Ali no calor da discussão, ele saiu, porta fora, e ele foi atropelado. Não perdeu o braço no atropelamento. Passou por várias cirurgias, o braço quebrou, passou por várias cirurgias. E acabou pegando uma infecção muito forte e acabou desencarnando. Mas o braço em nenhum momento no plano físico foi amputado. Quando ele desencarnou, a praga que ele tinha escutado do pai, para ele passou como praga, era tão forte que ele nutriu com tanto poder o que ele tinha escutado, que o braço dele ressecou. Como uma planta, que aos pouquinhos vai secando, apodrece e as folhas caem. Da mesma forma. No livro Memórias de um Suicida, André Luiz conta vários casos, e eu escolhi 2 para trazer, 2 conversas. Que ele conversando com um dos suicidas, ele perguntou, por que a agonia? Quando o médico, no plano espiritual, que era um suicida que tinha sido resgatado e estava em tratamento num hospital espiritual, o porquê que quando o médico espiritual saía, o enfermeiro saía de perto dele, ele começava a agonizar de novo, ficar agitado, a ter falta de ar. O que ele sentia? E ele falou, em pânico, quando ele sai de perto de mim, é como se eu sentisse a corda me sufocar novamente. Quando ele chega com a energia dele, eu me acalmo. Ele faz uma oração tão linda. Agora é só ele sair que eu sinto o ar trancando, não passando, o peso da corda. Eu sinto a dor. Mas a corda já não está mais ali. A corda ficou no corpo físico. O que ele tem são traços mentais, que são muito fortes. Conversando com outro suicida, que não tinha
as duas mãos, ele perguntou o porquê, o que havia acontecido durante o relato. E ele contou que no plano espiritual, ele sufocou a mulher com as duas mãos e após isso ele se matou. Então, além de suicida, ele era homicida. E para ele, o peso disso mentalmente, a culpa mental dele era tão grande que para ele não entendia o porquê Deus tinha deixado ele com as duas mãos. Que mais seria útil para ele perder as duas mãos. E ele reencarnou não tendo os dois braços. Ah, mas é porque ele matou a mulher sufocada, então é um castigo divino. Não. Deus não castiga. A doença não é um castigo, é uma consequência que nós causamos. Ele não veio sem os dois braços porque ele sufocou a mulher e depois se matou. Ele veio porque mentalmente ele deformou a forma do espírito dele. E como que funciona? Eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu desenho lindo, mas é como se o preto fosse o nosso espírito. Está ao redor do nosso corpo. O verdinho, quase imperceptível, é o nosso perispírito. E o azul, o nosso corpo físico. Hoje, eu escutei uma fofoca, uma notícia no corredor da onde eu estava, na rua, no rádio, e eu acho que isso é com fulano. Uma manchinha, vou passando a notícia adiante, né? Uma manchinha aqui, ó, no meu perispírito. Bem pequenininha. Ai, daí para aliviar aquela tensão, né, da discussão, ai, aquela energia, ai, eu vou ligar pro João, a gente vai pro bar tomar uma cerveja, fumar um cigarro, ver um pouquinho as mulheres passar na rua, mais uns 2 pontinhos, 3, né? Um por fumar, outro por beber e um por ver a mulher passando na rua. São ações, a gente dá risada, mas funciona assim, gente. Ok. Ai, agora aliviei, agora eu tô super 10. Então tá bom, agora eu vou pra casa. Ah, mas 8 horas. Ai, vai começar o jogo do Brasil. Lá vai de novo, né? Vai, seu filho da... Não chuta a bola! Os xingamentos, né? Então vamos lá. Filho da... né? Mais vários energias mentais. Só um exemplo, gente, mas acontece. E eu li isso agora, né? Estamos em época de Copa do Mundo, eu li exatamente esse exemplo. Que era um homem sentado em frente à televisão, brigando com os jogadores, com o juiz, e revoltado, e fumando, e bebendo, e chamando palavrão, e jogando coisas contra a televisão, e brigando com o filho, com a mulher, que estava revoltado porque o time estava perdendo. Aí o que acontece? O juiz começa a não ver uma falta. Parece que está dando as faltas para o time ao contrário. Olha ali, ó, caiu, não vai dar falta, é cartão. O juiz nem vê. Por quê? Pensa, uma pessoa tem poder de influenciar mentalmente e energeticamente uma pessoa. Agora imagina uma nação brasileira xingando um juiz. Gente, eu não estou falando que, né, a Copa é só um exemplo. Né? Não estou falando que a gente perdeu porque mentalmente a gente estava vibrando contra. Não. Só que o maior prejudicado não é o juiz e nem o time que está jogando. São mais pontinhos aqui, ó. No nosso perispírito. Vários. De tanto eu encher o meu perispírito com coisas que parecem tão nocivas, né? Tão normais, tão naturais.
Daqui a pouco eu começo a ter dores de cabeça. Ai, mas é só porque eu me incomodei, já vai passar. Ai, é só porque eu discuti. Ai, eu vou tomar um remédio que vai passar. Ou seja, eu já tenho um problema, eu vou ingerir uma medicação, eu vou ficar com mais uma intoxicação. E já vai mais uns 2 pontinhos. Ai, não passa essa dor, não passa essa dor, vou no médico. E descubro que eu estou com um tumor de cabeça. E o que é agora? Ah, mas é um tumor e a gente vai buscar várias justificativas. São coisas nocivas. Eu utilizei cabeça, mas podia ter sido tumor gástrico no fígado, qualquer outro lugar. Por quê? Porque primeiro a doença se instala no nosso perispírito. Como que isso acontece? De tanto eu alimentar aquela energia, aquela vibração, ela vai eclodir, de tanto eu alimentar, quanto mais eu alimento um dragão, maior ele fica. E ela vai, de tanto ficar ajuntinado de energias, vai eclodir no corpo físico. Como castigo? Não. Como divina lei universal. Para que a gente possa despertar, para que a gente possa acordar, mudar a nossa vida. Para que a gente consiga consertar a nossa forma, encarnados ainda, aproveitando a experiência de carne. Para que a gente não vá para o plano espiritual com sequelas drásticas, continue a vibrando na mesma energia, patinando, ali buscando pessoas. Vai lá, olha ela. Ai, mas que gata. Chega em casa, tem uma mulher com filhos em casa. Ah, mas é normal, todo homem olha. Quem homem que não olha? É normal? Não. Caráter. Pois então. Mais uma manchinha ali, ó. Vai eclodir em um determinado momento para a gente despertar. Na minha área profissional, eu vejo várias dessas situações, várias. Tivemos uma paciente muito jovem que ela transplantou 4 vezes o mesmo órgão. Por quê? Porque ela não se cuidava. Ela não tinha problema de ingerir bebida. Não teve por ingestão de comprimidos, não. Foi uma hepatite autoimune. O que aconteceu? O próprio organismo dela rejeitou o órgão que ela nasceu. E ela precisou transplantar. Ou seja, acorda minha filha, porque tu não está no caminho certo. Teve a chance de recomeçar. Continuou fazendo tudo da mesma forma. Não dando muito valor à família que ela tinha, ao emprego que ela tinha, à vida que ela tinha. Não se cuidou. Passou-se mais ou menos 2 anos, precisou retransplantar. E assim foi. Até chegar o 4º, a espiritualidade vai dando chance. Tá vendo que tá se esforçando, que tá indo. Ok, então vamos colocar isso para auxiliar. Um pensamento, uma pessoa no caminho. Gente, eu vou contar uma historinha rapidinho. Ela desencarnou. Espero que ela esteja acolhida, esteja bem. Faz um tempinho já. Oro um pouquinho por ela. Mas foi uma consequência adquirida aqui. Às vezes, tem uma historinha que não está nesse Memórias de um Suicida, mas está num outro livro, que é de doutrinação, que conta, só para encerrar rapidinho, que um espírito veio várias e várias encarnações, aproximadamente umas 12, com o vício da sexolatria. Ele estuprava, via vídeos pornôs, desejava várias
pessoas, mulheres, crianças. Veio em muitas encarnações no corpo de homem, no corpo de mulher, no corpo de criança, num corpo defeituoso. Em várias. Porque a espiritualidade foi dando várias chances para ele consertar o que estava comportamento errado, mentalmente errado, o vício, a gana. Até que ele se deu conta no plano espiritual que era o desejo, ele via, ele queria. Ele veio como mulher e foi estuprada várias vezes, desencarnou em um dos estupros, mas nutria muito forte dentro dele o vício. Até que ele pediu para a espiritualidade para vir cego, porque para ele era o desejo visual. Ele visualizava, ele queria. Então ele veio cego. Será que quando a gente olha, coitado, nasceu cego, coitado dessa família, coitado desse espírito. Gente, que oportunidade boa que esse espírito está tendo. Que a gente possa voltar para casa hoje e ficar pensando, como que eu estou modelando as minhas próximas encarnações? Como são as manchinhas que eu estou colocando no meu perispírito para intoxicar ele? Às vezes não venha nada nessa vida. Eu passe uma vida inteira sem ter doenças nenhuma. Mas na próxima, como tem um caso, nesse mesmo livro, que um jovem, movido pelo ciúme, não tinha vício nenhum, não fumava, não bebia, não usava drogas, era um rapaz aparentemente bom, um espírito bom, mas movido pelo ciúme, quando viu a sua namorada com outro cara, atirou contra a vida dele, matou o outro homem. Quando reencarnou novamente, não veio nutrido pelo ciúme, mas veio intoxicado mentalmente por buscar prazeres alimentares. E infartou. Teve um problema exatamente no local onde ele atirou contra a vida do outro espírito. Ele deu um tiro na altura do coração e ele teve um problema exatamente na mesma válvula que ele tinha atirado contra a outra pessoa. Não são as causas, são as consequências. Não é uma forma de punir, é uma forma que a gente tem de consertar. Que a gente possa se remodelar, aproveitar a oportunidade, para que a gente possa continuar evoluindo, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Desejo uma boa semana a todos e muito obrigada.